Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui no estúdio, que amanhã vou dar uma aula, vim preparar essa aula, e eu estava lendo agora algumas publicações que eu sempre leio aqui nos jornais, principalmente dos Estados Unidos, para eu tentar entender o que está acontecendo, se tem alguma coisa nova. Nessa época eleitoral eu tenho visto muito essa questão dos polls, a gente vê muitos números, é muito engraçado, a gente vê como essas pessoas, cada um publica uma coisa, né? Se a mídia tem mais tendência de direita, ela publica um poll diferente. Se outra mídia tem outra tendência mais de esquerda, ela publica outro poll totalmente diferente. E aí você fica naquele meio termo onde você fala, caramba, é muito difícil acreditar na mídia hoje, né? É muito difícil mesmo. Mas vamos lá, o assunto de hoje é sobre o Jornal Achei. Eu li o Jornal Achei de hoje e tem uma notícia ali, eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui para vocês lerem, falando sobre uma determinação do Trudeau. Na verdade, um speech que ele deu, uma palestra que ele fez ali, uma entrevista que ele deu ali, onde ele diz que para 2025 a intenção deles é reduzir drasticamente o número de imigrantes para o Canadá. Isso foi uma coisa que eu também já avisei para vocês há um tempo atrás, né? A gente tem percebido muitos imigrantes chegando em diversos países de forma, entre aspas, aí, maquiadamente desesperada. Como asilados, como foragidos, como, enfim, pessoas que chegam naquele determinado país e falam, olha, eu estou sendo perseguido no meu país, eu estou tendo um problema no meu país, eu quero ir para o seu país. Só que a legislação internacional que fala sobre a questão desse asilo, ela diz que, eu já falei isso aqui inclusive para vocês, é considerado asilado aquele que coloca o pé no primeiro território seguido consecutivo ao seu território. Então, por exemplo, alguém que entra num avião, faz uma escala no México e tenta pedir asilo nos Estados Unidos. Na minha opinião, se eu fosse o agente, eu negava, né? Primeiro território que foi aí efetivamente seguro após a saída do avião dele. Eu entendo que até é algo mais curto, tá? Mas vamos ter uma interpretação mais extensiva aí. Eu entenderia que era o México e não os Estados Unidos, né? Então, enfim, tem diversas coisas aí que a gente pode discutir. Inclusive o Milei deu um depoimento anteontem falando exatamente isso, que ele também vai mudar a regulamentação da Argentina justamente por causa dessa situação, principalmente na questão do asilo, né, de recepção de refugiados. Aí a gente vem para aquela situação. É muito complicado essa questão de refugiados se nós formos olhar para a questão humanitária, né? Obviamente nós temos que enxergar o problema humanitário disso, precisamos resolver de alguma forma. Mas por outro lado, de certa forma eu até concordo com o Donald Trump. Olha, é difícil eu concordar com o Donald Trump, tá? Mas eu, de certa forma, até concordo com ele quando ele falou na semana passada aí que os Estados Unidos acabou virando o latão de lixo do mundo, porque é verdade isso que está acontecendo. O que muitos países estão fazendo? Mandando os criminosos embora e jogando em outros países. E para onde que os criminosos querem ir? Criminoso quer ir morar lá no Sudão, ele não quer ir morar no Sudão, ele quer morar num país de primeiro mundo, porque é mais fácil para ele vender os negocinhos dele, é mais fácil para ele fazer negócios, é mais fácil para ele ter o status, é mais fácil para ele ser legal, né? Legal não legal de legalidade, mas legal de descolado, né? Então, é óbvio que isso acaba acontecendo. Se você não tiver uma política restritiva, é óbvio que esse tipo de situação vai acabar acontecendo, né? Quando o próprio Donald Trump fala que a violência dentro dos Estados Unidos está sendo criada por imigrantes ilegais, na verdade ele fala em imigrantes, ele tem dificuldade, por ele ser americano, ele tem dificuldade de entender essa diferença entre o imigrante legal e o ilegal. Os Estados Unidos precisa de imigrantes legais, porque senão quebram o mercado, eles não conseguem produzir pessoas de alta qualificação profissional em diversas áreas, ele não consegue, essa é a realidade, temos que ser frios e enxergar isso, então ele precisa trazer profissionais de alta qualificação em diversas áreas. E o que ele produz aqui dentro dos Estados Unidos são geralmente absorvidos ali pelo mercado local, então ele precisa trazer gente para dentro e essa é uma realidade. Os Estados Unidos é um país formado e constituído e enriquecido por imigrantes. Esta é a realidade, certo? Mas quando você coloca aí, olha, existe uma criminalidade crescendo por causa de imigrantes, no modo genérico, mesmo que sejam imigrantes ilegais,
Eu discordo disso, porque se você vier para North Houston, você vai ver que é uma área onde tem pouquíssimos imigrantes nos hoods, pouquíssimos, tá? Ali é uma área onde temos, sim, muitos americanos de baixo poder aquisitivo, tá? Ali é onde a coisa acontece. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitos carros, você deixa o carro na rua, ou você deixa o carro dentro na calçada da sua casa, no dia seguinte você vai achar o carro em cima de 4 blocos de tijolo, né? Se achar, porque muitas vezes eles soltam até no chão e você que se dane para trocar o disco de freio do seu carro inteiro. Isso a gente vê, são pequenos furtos, são às vezes algumas violências causadas entre tiroteios de gangues ali. Onde eu tenho amigos policiais aqui, que são constables aqui em Houston, eles falam, Daniel, quando tem briga de gangues ali, a gente entrava e ser só pra gente atirar pros dois lados e ficar no meio do fogo cruzado. A gente chega lá e geralmente já acabou, né? Porque eles se matam entre eles ali. E eu, particularmente, acho que tem que deixar mesmo esse povo aí se entender. O policial não tem que tomar tiro pra defender qual vagabundo, né? Qual que é, qual gangue que o policial vai defender. Não tem como. Deixa eles se matarem, depois você fala, ó, esse que matou o outro tá preso. Pronto, tirou a gangue da rua, né? Um vai pro cemitério, o outro vai pra cadeia e você mantém a população de bem protegida onde ela deveria estar. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Trudeau veio com essa notícia e aí, obviamente, algumas pessoas acabam mandando mensagem para mim perguntando, meu Deus, será que os Estados Unidos vai restringir também a imigração para ir porque ele quer fechar? Não, não vai. Por quê? Primeiro, porque a questão americana, eu já falei para vocês, que depende, para você mudar uma estrutura de visto dentro dos Estados Unidos, você precisa mexer em algumas questões ligadas a cotas de green card. Tá? Alguns vistos específicos eu estou me referindo. Quando você fala em cotas, você está falando em aprovação via Congresso. E quando você fala em aprovação via Congresso, a mesmo que seja uma modificação pequena aqui, que pode ser feita, inclusive, diretamente pelo órgão responsável, pela USCIS, quando você fala em uma admissão maior ou uma restrição maior, você vai depender necessariamente de algum tipo de projeto de lei que vai fazer uma regulamentação daquilo e que vai ser questionado no Congresso. Então, eu particularmente não enxergo grandes possibilidades disso acontecer. Na verdade, eu não enxergo nem as pequenas possibilidades disso acontecer. Vamos para um outro lado, para uma outra situação. O Canadá, por muitos anos, se colocou de uma forma extremamente aberta e implorando praticamente para pessoas irem para o Canadá. Tá? Implorando. Por quê? Se você quiser vir estudar, ótimo, eu vou te dar algumas facilidades e vocês vão poder trabalhar. Você, seu marido, ou quem for estudar ali vai poder trabalhar também, para pagar a sua conta. Né? Então quer dizer, você não está trazendo dinheiro de fora, você está usando o dinheiro que você está ganhando aqui para a sua qualificação profissional, para o seu próprio benefício. Então você vem para o meu país, eu te dou um trabalho, você vai trabalhar para pagar o seu engrandecimento intelectual e depois, se você quiser, você pode ir embora para onde você quiser. Isso é péssimo para o país. Fez-se isso, criou-se isso na expectativa de aumentar a população e permitir que muitas pessoas ficassem ali, criando inclusive um caminho para que eles possam pegar o PR, que é o Permanent Residency, e depois até se tornarem cidadãos canadenses, tá? Então, de uma forma muito facilitada, o que não acontece dentro dos Estados Unidos. Então, eu não vejo como comparar uma situação que está acontecendo hoje no Canadá com uma situação que está acontecendo hoje e daqui 20 anos dentro dos Estados Unidos. 20 eu exagerei, pode ser que daqui 5 anos, 6 anos a coisa mude, pode ser, a gente não sabe. Né? A gente não sabe como é que vão se desenrolar essas questões dos conflitos hoje que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, a questão da economia, que muitas pessoas estão apostando aí, não, se Donald Trump ganhar, ele vai arrebentar a economia, no bom sentido, ele vai explodir a economia, vai ser super bom, vai ser super ótimo. E tem outras pessoas que estão falando, não, vai ser o contrário, porque na época dele foi a pior economia dos Estados Unidos dos últimos 30 anos, foi o maior déficit público dos últimos 30 anos. Se você pesquisar, você vai até ver isso, né? Então, o que aconteceu? Foi uma injeção de dinheiro dentro da economia, onde as pessoas tiveram uma falsa sensação de que a economia estava boa, mas na verdade aquilo ali estava sendo custeado por dinheiro público, onde houve um déficit que foi o maior dos 30 anos, de 3 trilhões de dólares, né, que foram injetados ali. Então, são coisas que as pessoas começam a se questionar e a economia acaba indo para um lado ou para o outro.
a mudança de um presidente ou não dentro dos Estados Unidos não muda tanto, porque você tem muita independência dos estados. Então você permite ainda que dentro dos estados você tenha aí uma micropolítica que acaba fazendo aquela região ali ser um pouquinho diferente das outras demais e ter um certo controle muito maior do que as outras demais. Mas quando você fala em política externa, isso acaba atingindo diretamente outros países, outras pessoas, e principalmente essa questão da imigração. Tá? Então, eu acho que as pessoas que estão criando muito terrorismo em cima dessa questão de, o Canadá, não, o Milley, não, porque agora o mundo vai se fechar para coisa. Eu acho que o mundo se fechar é uma tendência para os próximos 10 anos. Né? Eu acho que hoje a gente vê muitos países pobres se reproduzindo e mandando os pobres para os outros países, né? E ninguém quer ficar colhendo isso daí. Poxa, controla isso lá, controla a natalidade ali. Se você não consegue controlar o seu próprio país, peraí, não tem que jogar para os outros responderem essa questão. Né? Então vamos ter um certo controle. Então a tendência mundial é que isso aconteça, porque senão os países vão todos afundar. Né? Tem um que já está afundado, ele vai pegar todo aquele pessoal que está ali, que já afundou aquilo ali, e vai mandar para outro lugar, vai afundar outro também. Então a gente tem que ter um controle em cima disso. E a tendência é que a economia exija isso dos próprios governantes, dos próprios países. Então eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ouvir falar muito disso. Mas eu não acho que processos de vistos para qualquer país, de habilidades, processos que a gente está falando de pessoas que tenham aí uma qualificação profissional, mesmo que seja above the average, sabe, assim, um pouquinho acima da média, eu acho que esse tipo de pessoa, esse tipo de imigrante, ele vai ter porta aberta em qualquer lugar do mundo que ele for, sempre, porque qualquer país precisa de mão de obra especializada, pessoas inteligentes, pessoas capazes, certo? É isso aí, pessoal, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre essa questão dessa nova onda mundial aí, de começar a controlar um pouco essa situação de asilos, de o pobrezinho, o coitadinho tá vindo para cá, a gente tem a obrigação de ajudar, porque humanamente a gente precisa pensar nisso, humanamente a gente precisa pensar também nos cidadãos daquele país, que foram os que nasceram ali e que, de certa forma, eles têm mais direito do que os outros, porque são eles que pagam a conta, tá? Pensem nisso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.